Olá pessoal, eu sou a Flávia, eu sou a Grace, psicólogas da Clínica Maiêutica, e estamos aqui hoje para falar com vocês a respeito da adolescência no contexto da pandemia, não é isso, Grace? Isso mesmo. Para orientar a nossa conversa, eu acho importante a gente considerar quais são as questões relativas desta faixa etária. Então, quais são os comportamentos já esperados? Que é um humor instável, de manhã eles estão de um jeito, depois muda, às vezes são umas reações muito exacerbadas, Muito bem. Uma preocupação em excesso com a aparência, então tem os que se acham muito feios, aí eles estão acompanhando aí a transformação deste corpo que está mudando constantemente. Além disso, este é o período que eles mais buscam a autonomia e a independência deles. Eles querem fugir da autoridade dos pais. Sabe aquela frase que provavelmente você pai, você mãe já deve ter falado pelo menos uma vez? Que é: menino, você não é dono do teu nariz, você acha que você é dono do teu nariz. Pois é, eles querem fugir dessa autoridade e dos pais, e eles consideram os amigos muito importantes. Para eles esse contato é essencial. E aí, tudo isso vocês já devem ter ouvido falar que se deve a esse turbilhão de hormônios, enfim. Mas o grande responsável, na realidade, é o cérebro, que está passando por uma super remodelação. Então tenham paciência. Essa remodelação que tem data prevista para conclusão, mais ou menos em torno dos 24 anos, ela vai tornar o adolescente um adulto com muito mais capacidades cognitivas para planejamento, para controle do impulso, para o processo de atenção, memória, enfim. Contudo, isso ainda não está pronto na adolescência e ele fica muito entregue aos impulsos, à busca pelo prazer e uma crítica refratária, uma crítica que ainda não funciona tão bem, não é isso? Agora, pensem com a gente, essas questões relacionadas já da adolescência, esse turbilhão emocional, hormonal, o desenvolvimento cerebral que não está completo, junta nessa conta a pandemia. O contexto pandêmico e todas as reações emocionais que envolvem isso, tanto da parte do adolescente também quanto da parte dos pais, que estão preocupados com medo, preocupados com dinheiro, com emprego, enfim, junta tudo isso nessa conta. E aí, Flávia, como lidar com este adolescente neste contexto? Essa é uma pergunta importantíssima. A pandemia, ela tem gerado sofrimento para as diferentes faixas etárias, mas o que a gente considera é que os adultos têm mais recursos, recursos neurológicos para lidar com isso. As crianças contam com a proteção do adulto e o adolescente está aí nesse grupo do meio. É um adolescente que talvez esteja ansiosíssimo para sair de casa, que ele precise trocar a atmosfera, ventilar os afetos, no momento em que isso não é possível, ou também um adolescente que não quer sair de casa. A gente também tem esse caso, não é, Grace? Exatamente. Então, nós lidamos com no mínimo, aí 2 perfis de adolescentes. Os que estão ansiosos por sair e os que não querem sair de jeito nenhum. Por muito temor, né? Tanto um como o outro precisam da intervenção e do apoio de um adulto. E aí, o caminho, sem dúvida, é um que vocês, porventura, já ouviram falar ou já até se aventuraram, que é o caminho do diálogo. E a pergunta que muitos pais fazem é a seguinte: eu quero conversar, mas o meu filho se fecha em copas, eu não consigo acessá-lo. Como então, de que maneira a gente pode se conectar a esse adolescente? Porque uma coisa é certa, não dá para fazer agenda, né, Grace? Às 20 horas nós vamos conversar. Isso não vai funcionar. De que forma, então,
nós poderíamos nos aproximarmos deles. Vamos pensar que esse adolescente, ele é cheio de ideias, valores, muita opinião. Sim. Pode ser que ele tenha um posicionamento e uma visão de mundo completamente diferente da de vocês. Não se assustem. E aí, entrar nesse confronto aí não é o melhor caminho. Então, a ideia é que essa aproximação e que essa conversa seja feita de forma genuína. Que ouça o sentimento do adolescente, o que ele tem a dizer, sem julgamento, sem aquelas frases assim, isso é besteira, isso vai passar, é só uma fase. Não é isso que ele quer ouvir. Então, fique do lado, ouça o que ele tem a dizer, sem julgamentos. Essa é uma das possibilidades. Aproveitando todas as situações que o cotidiano permitir. Por exemplo, eles adoram séries, não é isso? E animes, enfim. Na hora que ele estiver assistindo a série, senta do lado dele, né? Sem bancar o impertinente, fazer perguntas fora de hora, mas senta do lado, presta atenção, observa a temática. E a hora que terminar, proponha discussão a respeito daquilo. Mas filho, você concorda com isso? Você acha que foi a melhor posição? O que você faria nesse caso? Os animes também trazem várias temáticas contemporâneas, por isso eles gostam tanto, além de ser um texto com rico em linguagem gestual, né? Não só escrita, enfim. Então, esse universo do adolescente, ele é rico em temáticas, em propostas, e fica aí a dica para que vocês possam aproveitá-las. É importante que os pais, os cuidadores, prestem atenção nas mudanças drásticas que esse adolescente apresentar. Sim. Nós estamos dizendo que alguns comportamentos são esperados dessa faixa etária, mas comportamentos muito discrepantes no campo do humor, da ansiedade, da agressividade, no sono, na alimentação, têm que ser observados. Se você percebe que é algo que você já esgotou todos os seus recursos, já tentou se aproximar, já fez uma escuta genuína, deu espaço para que ele falasse, enfim, e nada disso resolveu, talvez seja a hora de procurar sim um profissional, porque para o adolescente, às vezes é mais fácil se abrir com alguém de fora. Não que esse alguém de fora é melhor que você pai ou você mãe, mas porque é alguém suspenso de julgamentos e de preconceitos, né, de preconcepções. E se isso acontecer, não entenda que você é falível, né, ou que você falhou, melhor dizendo, mas pelo contrário, significa que você como pai, como mãe, está atento a esse filho que pode estar precisando de ajuda. Uma outra sugestão, orientação que eu queria comentar, Grace, é a respeito das punições que aplicamos aos filhos adolescentes. Lembrem-se que, apesar de estarem aí com o cérebro em mudança, em remodelação, eles são muito inteligentes. Então, eles vão sim questionar as regras. E quando são punições muito aleatórias, fica muito sem sentido, né? E o objetivo não é alcançado. Então a relação causa-consequência precisam estar muito afinadas. Vou dar um exemplo. Ótimo. Às vezes você quer lá retirar algo do adolescente, aí você retira o celular. Aí ele não liga. Você retirou o celular e vai fazer outra coisa, ele não vai dar a menor importância que você retirou o celular. Sim. Você, como pai, pode esperar que é o fim, né? Mas nem sempre. Isso a gente sabe porque conhecemos adolescentes também, enfim, né? Então, pensem a respeito dessa relação causa e consequência e chamem esse adolescente para a conversa.
para que ele entenda o porquê da consequência de cada ação dele provocada. É isso, pessoal. O que a gente tem a dizer que é uma fase que passa. Sim. Passou para vocês, passou para a gente. E que principalmente é dessa fase que vai nascer o adulto que o seu filho vai se tornar. E a gente tem certeza que o seu desejo como pai e mãe é contribuir com o melhor adulto possível para esse mundo. Ficou com alguma dúvida? Se você tiver alguma questão, escreve aqui embaixo para a gente nos comentários. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.